Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Faz algum tempo já que eu não apareço aqui, né? Mas tem aparecido muito meu esposo falando sobre a sua experiência de trabalho no Canadá. Então hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho da minha experiência, que as áreas são bem distintas, né? Na maior parte do tempo, meu esposo trabalhou na área da construção, diversas áreas, mas dentro da construção. E eu trabalhei mais voltado para a área da faxina, então também em vários segmentos. E eu vou explicar para vocês um deles, onde foi o meu primeiro emprego. Lembrando que esse primeiro emprego foi na província de Quebec, na cidade de Quebec City, que foi quando a gente chegou no Canadá, né, que eu fui com visto de estudo. Se você não viu, já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre isso, mas eu fui com visto de estudo para realizar um mestrado, e aí eu só poderia trabalhar 20 horas semanais. E era tudo regulamentado, eu tinha que ir numa empresa, eu pagava impostos, não era nada em cash, era tudo em cheque, era descontado do governo. Então era uma vaga, né, certinha, tinha que ter um visto válido para eu poder trabalhar essas 20 horas. E, bem se foi feito, eu me candidatei para uma vaga de... Eu não sei como que fala, eu acho que aqui no Brasil é camareira, né? Pessoa que limpa o quarto, os quartos de hotel. Então, eu acho que é camareira, o mesmo nome que fala, né? E essa vaga tinha exigência do francês, é claro, se você quer habitar, quer, né, se locomover na província de Quebec, com certeza você tem que saber falar o francês, isso é primordial. Lá é a língua nativa deles, então se você não souber falar o francês, não tem sentido você ir pra lá, porque lá você não vai conseguir se virar. Consegue com o inglês? Não, não consegue, tem que ser o francês. Lá é a única província que fala, onde o idioma é o francês, então tem que falar francês. Desculpa. Minha rinite tá um caos. Vamos lá, retornando. Então, o meu primeiro emprego foi como uma camareira, né? Eles chamavam de préposé aux chambres, que era pra organizar os quartos, limpar os quartos, né? E aí eu fiz essa entrevista, né? A vaga oferecia $18 a hora, lembrando que tem os descontos, eu tinha alguns benefícios, mas também tinha descontos. Então, se eu trabalhasse final de semana, eu recebia um pouquinho a mais, acho que era $20, se eu não me engano. E se eu passasse de algum tempo, eu não lembro se era 2 meses, eu começaria a receber acho que $21 a hora. Agora eu já não lembro mais, porque já faz muitos anos, né? Mas é mais ou menos isso. Então, assim, como meu primeiro emprego e como um emprego para alguém que está legalizado, né, que está com visto certinho, que quer procurar vaga em hotéis, eu acho bem legal, bem bacana dar esse início assim na carreira. Não é um emprego uma vaga que eu falei com muita gente. Então, como meu francês ainda não era afiado, né, depois que eu fiz o curso, que eu morei lá por um bom tempo, aí eu já tava mais, digamos assim, fluente, né? Porque fluente, nativo, eu acho que é mais quem é da região mesmo, quem já é morador de lá. Mas enfim, eu consegui pelo menos, né, depois desses meses morando lá, me comunicar super bem, mas no começo ainda tinha alguma trava, porque era meu primeiro contato. Então, para essa vaga, foi perfeita pra mim. Só que também eu não pude praticar muito o francês. E então, assim, eu cheguei lá, fiz a entrevista com uma pessoa, né, supervisora, e ela me perguntou se eu sabia o que era. Eu falei que eu sabia, do que se tratava, se eu sabia organizar uma cama. Bom, eu nunca trabalhei nessa área, mas eu sempre arrumo a cama da minha casa, e eu acredito que a cama da minha casa é bem feita, não é uma cama que eu só jogo a coberta, não, eu faço uma cama posta. Então eu falei pra ela que eu acredito que isso não seria uma dificuldade. E o que você sabe sobre faxina? Eu falei, bom, faxina é comigo, porque uma que eu gosto, faço bastante, e com faxina eu já trabalhei. Quando eu digo que eu já trabalhei, foi aqui no Brasil, que eu cuidava às vezes de bebê, alguma coisa assim, e acabava limpando alguma casa. E a minha própria casa mesmo. Então já é uma coisa que
na minha ideia eu já tinha uma vasta experiência. Ok, eu sei que no Canadá é diferente, a limpeza é um pouco diferente, porque nem todo lugar, por exemplo, nem todo banheiro tem um ralo, então eu não posso sair tacando água por tudo. Dentro do box é claro que dá, né? Não precisa você passar paninho como o povo diz por aí, não. Dá pra tacar água, dá pra jogar com a mangueirinha, enxaguar, mas tem que cuidar pro lado de fora, porque nem sempre tem um ralo. E as outras partes dos outros cômodos geralmente são piso laminado, as paredes são drywall, então não pode jogar muita água, porque senão apodrece. Então tem que ter todo esse cuidado, né? Então eu já sabia que a limpeza era diferente, já tinha me informado sobre isso. Então assim, a entrevista foi bem tranquila, ela me fez essas perguntas, me falou se eu estaria proposta. Eu folgaria 2 dias na semana, trabalhando assim, as horas que eu poderia trabalhar. Se eu não me engano, eram 4 horas por dia. Eu já não lembro muito bem, mas acho que era 4 horas por dia. E no final de semana eu fazia 6 horas. Então eu tinha que trabalhar 4 dias na semana e folgaria os outros dias. E aí era escala, variava, né? Ela tinha dias que eu trabalhava dia de semana e dias que eu trabalhava sábado, domingo e folgava mais no dia de semana. Então era muito variado, não tinha uma escala certa e fixa. E aí, no começo, pra eu me habituar e tudo, eu fui treinada, né, por uma pessoa, geralmente elas eram canadenses mesmo, então foi esse contato, assim, que eu tive com elas. Canadenses que eu digo assim, são pessoas que já falam melhor o francês, mas canadense mesmo, eu acho que eu trabalhei uma vez só com uma canadense. Na maior parte do tempo eu trabalhava com africanas, já trabalhei com pessoa do Portugal, mas isso foi bem no final, já tava quase saindo dessa vaga. E trabalhei com as canadenses, trabalhei com uma hispana, acho que foi mais ou menos isso. E aí foi assim, quando eu comecei a trabalhar, geralmente eles mandavam a pessoa ir de dupla, porque tanto no meu caso era ainda mais necessário, porque eu não conhecia nada, mas era mais fácil, porque enquanto uma tirava o pó, lavava o banheiro, a outra arrumava a cama, e a cama geralmente a gente fazia em duas, porque daí, né, uma puxava de um lado, outra puxava do outro, então era bem tranquilo. Tinha um carrinho, cada um ficava responsável por um carrinho naquele período, lembrando que o turno era feito em 3 períodos, né, de manhã, tarde e à noite. Então, não era sempre que o carrinho era meu. Naquele turno, naquele momento que eu peguei meu carrinho, ele era meu. Então, ele tinha que estar todo organizado, tinha que ter todo o estoque do material. E aí, quando você chegava no início da escala para trabalhar, eles te davam quantos quartos você iria fazer. E, mediante a quantos quartos você iria fazer, você separava os seus materiais. Tantos lençóis, tantos sobrelençóis, fronha, toalha de banho, toalha de rosto. Eles usam muito umas toalhinhas bem pequenininhas, assim, que eles falavam que é pra barba, né? Mas é bem pequena, como se fosse toalhinha de bebê, fora a toalha de rosto. Aí sabonete, shampoo, condicionador, enfim, tudo que um hotel precisa ter, né? Tirava o pó, passava aspirador, só que, assim, a única dificuldade que eu encontrei é que eles queriam que fizesse muito rápido. Já chegou a ter um dia que eu tive que fazer, mas isso era um plantão mais longo, não eram 4 horas, eu acho que foi um dia que eu fiquei 6 horas, foi no final de semana eu tinha que fazer 14 quartos. Aquele dia foi muito puxado pra mim, porque eu não estava acostumada a trabalhar nesse ritmo. Eu sou um pouco mais lenta e eu também gosto de fazer as coisas nos detalhes. Então, pra mim tem que estar tudo impecável, né? Eu tenho que arredar bem a cortina, tirar todo o pó. E, infelizmente, não era isso que eu sempre via nos outros quartos. Porque, por exemplo, eu já peguei quarto que eu cheguei lá que falava, tem que fazer esse quarto, mas o quarto já estava pronto. Só que, na verdade, quando eu chegava lá, eu dava uma olhada assim atrás das cortinas, dos criados mudos. A impressão que eu tinha é que ninguém arrastava aquilo, ninguém olhava para aquilo, ninguém olhava pro rodapé, porque sempre estava sujo. Então, como eu fazia essa limpeza mais detalhada, meus olhos e meu corpo não permitia que eu deixasse aquilo para trás, eu sempre demorava mais, então eles sempre acabavam chamando minha atenção. Então acabava que na maior parte do tempo eu ficava com 10, 11 quartos no máximo, só que eles sabiam que a minha limpeza era uma limpeza de qualidade e eu fazia, né, naquele tempo,
Então sempre eles me davam assim, geralmente essa parte foi um pouco ruim, eu pegava uns quartos um pouco mais sujos, daí ele ficava limpo por um tempo, porque eu dava aquela limpeza caprichada, e aí na próxima de novo eu pegava uns quartos mais sujos. Mas já aconteceu também de eu pegar o quarto, tipo, a pessoa ir lá só tomar banho, não usou a cama, né? Era uma maravilha, porque daí não precisava desfazer a cama, mas a gente sempre tem que conferir. Não pode ter lençol sujo, não pode ter lençol rasgado, tem que olhar se as dobras estão perfeitas, porque tinha toda uma dobra padrão que o hotel fazia. Então eram vários processos, né, que tinha que ir fazendo, né, limpar, lavar bem o banheiro, né, todos os cantos, enfim, o básico, né. Aí às vezes tinha alguns quartos que era quarto tipo de luxo, que tinha cozinha, aí tinha que arrumar a cozinha, jogar a comida fora, limpar a geladeira, limpar micro-ondas, lavar pia. Esses eram os quartos mais complicados de fazer. Tinha banheira junto com o chuveiro, tinha banheira também. Então esses já eram mais demorados. Aí que eles já dizem que é praticamente a pessoa que já mora lá, né? Aí sempre tinha que ir em duas mesmo. Mas enfim, assim, é um trabalho bem, na medida do possível, tranquilo. Eu gostava muito de fazer, e a gente tinha horário para comer, então era separado, né? Porque eram várias meninas, então a gente tinha que separar para comer, por exemplo, um período ia umas meninas e um período ia outras meninas, né? E a gente tinha meia hora de almoço. E essa meia hora de almoço não era descontado, porque tem alguns lugares que descontam, ali não era descontado. Um ponto assim bem positivo, na minha opinião, financeiramente bem positivo mesmo, por isso eu sempre indico as pessoas que querem trabalhar como limpadoras de quarto, né, camareira. Eu acho uma coisa legal, porque a gente recebia muita gorjeta. Antigamente existia até um envelopinho que ficava em cada quarto dizendo, né, gorjeta. E aí essa gorjeta não fica pro hotel, essa gorjeta fica pra pessoa que vai limpar o quarto. Então já teve dias assim, por exemplo, eu ganhava $18 a hora. Se eu trabalhasse, né, 4 horas, dava aí, sei lá, agora sim fazendo a conta de cabeça, né, 40, 60 e pouco, 70 e pouco, que seja 80, perto de 80 e pouquinhos dólares, né? E eu tirava $60 só de gorjeta. Já cheguei a tirar mais, já cheguei a tirar um dia de 100 e pouco. Porque dependendo da pessoa, deixava $20, $50. Foi a nota, acho que mais alta que eu peguei foi $50. Geralmente eu pegava $20, 5 e $10. Já teve gente que deixou moeda. Então, assim, valia muito a pena, porque o que eu trabalhava não era muito, $18 a hora. Só que também vocês têm que pensar assim, que Quebec, né, ainda mais lá onde a gente estava, não só a província, mas a cidade, Quebec City, que não é a grande região que é Montreal, né, é uma cidade mais barata para se viver. Então o custo do aluguel é mais barato. Mercados eu acho que não varia muito de lugar para lugar, porque é tudo o mesmo padrão. Mas assim, o custo de vida das principais coisas, assim, que a moradia, essas coisas são mais baratas. As atividades para fazer eu acho que são menos custosas. Então eu acabava que compensava esse salário que não era tão alto, dava bem para manter as despesas. A gente morava num lugar muito bom, então eu acho que foi bem tranquilo. Mas como eu estava falando, eu acho que toda experiência é válida. Se você tem a oportunidade de trabalhar nesse tipo de ramo de trabalho, vale muito a pena, principalmente por causa das gorjetas. E aí depois de um tempo, acho que eu tava pouco tempo, uma semana ali, aí surgiu outra vaga e eu inclusive indiquei o meu esposo, né, o Jean. Então o Jean também trabalhou um tempo comigo e a gente acabou saindo, eu acho que, eu não lembro bem, mas eu acho que a gente ficou uns 2 meses nessa empresa trabalhando, ou 1 mês e pouquinho. Só que daí eu não tava mais conseguindo conciliar, né, meus estudos da faculdade com o trabalho. E eu queria trabalhar também pra mim. Eu queria fazer minhas faxinas, ter minhas casas. Claro que daí eu ia receber provavelmente um cash, né? Já não seria uma coisa que eu pagaria imposto e receberia retornos. Então é um pouco diferente. Mas o que eu fiz foi isso, eu fiquei mais ou menos por esses 2 meses, uma semana depois eu indiquei o Jean, ele começou a trabalhar, a gente nem sempre trabalhava nos mesmos turnos, nem sempre nos mesmos dias, mas tinha dias que a gente trabalhava junto, inclusive a gente fazia de dupla junto, então foi um período bem legal.
eu pude ensinar ele pôde ficar comigo, né? Ele aprendeu muito com uma portuguesa que estava lá, e ele teve bastante contato com essa portuguesa. Já lá uma senhora que já estava há muitos anos trabalhando nesse hotel, acho que uns 20 e poucos anos. Então ela gostava muito de estar ali na região, trabalhar ali em Quebec. Ela falou que não se via mais voltando a morar pro país dela, uma cidade que ela gostou bastante, tanto o país quanto a cidade. E é isso, assim, a gente pode conhecer várias pessoas de lugares diferentes, captar um pouco mais sobre a língua, porque às vezes vinha um cliente, né, a gente deixava uma quantia certa de material, que é o que a pessoa vai precisar, quantia certa de toalhas e tudo mais, mas às vezes a pessoa usava extra, ou às vezes a pessoa estava ali em Quebec já tipo uma semana, 10 dias, e aí o quarto já tava daquele jeito, e aí a pessoa queria que a gente desse mais toalhas, por exemplo. Então eles vinham, falavam. Então dava para ter assim, um pouco de contato com a língua. Foi uma experiência bem legal, bem bacana. Ainda mais como minha primeira experiência, assim. Nossa, eu lembro como fosse hoje, eu chegando lá no hotel, trabalhando, falando com os clientes, tendo entrevista, né, claro. Foi algo bem legal. Para mim foi bem válido e uma experiência incrível. Eu indico a todos, quem tem vontade de imigrar, né, ou de mudar de país, eu acho que toda experiência é válida. Hoje nós estamos aqui no Brasil, mas não sei por quanto tempo permaneceremos. O Brasil está muito diferente de quando a gente foi, então eu não sei se aqui permaneceremos. Nós gostamos muito de morar fora, o Jean não se adaptou muito ao frio, mas por mim tudo bem. Eu acho que é um período e ele é um país, né, o Canadá é um país muito bem preparado para isso. Claro que você vai passar frio, não tem como, a gente já chegou a pegar sensação, acho que lá em Quebec, né, que é mais frio, porque a gente já morou em Quebec e Toronto. Aí esse fica um vídeo para um próximo canal que eu venho comparar aqui as diferenças de morar numa região e outra, duas províncias diferentes. Mas a gente já chegou a pegar menos 47 graus de sensação térmica, então é muito frio mesmo. Mas eu acho que foi muito válido e hoje eu voltaria com certeza a morar lá. É uma região que eu gostei muito, gosto muito de falar francês, muito mesmo. E hoje tendo filho, assim, então é uma experiência que eu com certeza gostaria de proporcionar para o meu filho, que ele já é canadense, só que o meu filho ele nasceu na província de Ontário, né? Ele nasceu em Toronto, a gente já não estava mais em Quebec. Mas é isso, gente. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Nossa, muita coisa mesmo. Eu já trabalhei como faxineira autônoma, eu já trabalhei como helper de faxina. Eu já trabalhei um pouco na construção, mas na parte de faxina a gente já passou muito perrengue, a gente já sofreu golpes no Canadá, então assim, teve algumas coisas que também foi desiludindo a gente, mas a gente sempre tem que cuidar as decisões que a gente toma, né, porque elas podem impactar lá na frente. E é isso, a gente tem a nossa história de vida assim, foi 2 anos e 8 meses no Canadá, mas 2 anos e 8 meses que parece para nós que foi 20, de tanta coisa que a gente viveu. Mas a gente vem falar sobre tudo isso aqui, nós estamos com uma frequência de vídeo aí, a gente tava alta e às vezes dá umas baixas, porque a vida do dia a dia é corrido, edição de vídeo não é muito, demanda um tempo, né, e a gente gosta de fazer uma qualidade boa para vocês. E eu também tô grávida novamente, então tudo muda, né, eu tenho um Noah pequeno, ele demanda muita atenção, mas a gente vai trazer muitos vídeos, então se você é uma pessoa que tem interesse em mudar de país, especialmente para o Canadá, futuramente não sei se voltaremos para o Canadá ou se iremos para outro país, mas nos acompanhem, sigam aqui o nosso canal e a gente vai estar sempre postando vídeos. Eu acho que vídeos assim, para todo mundo que não é aqueles vídeos assim que você vai e não vai ter alguma bagagem, não vai ter algo que você está procurando. Você realmente vai vir nesse canal e a gente vai falar as verdades e vai falar os nossos tombos, né, para que a nossa experiência também sirva como aprendizado para as pessoas que estão indo e um cuidado, né, para as pessoas não caírem no mesmo golpe que a gente. Então, acho que toda experiência é válida. E como a gente morou em 2 províncias bem distintas, né, uma que fala francófona e a outra anglófona,
Então acho que é uma experiência bem legal que vocês podem ir acompanhando aqui. Então se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, se você quer saber alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder com o maior prazer. Se inscreva no nosso canal, compartilhe para outras pessoas, deixa o like também, porque isso ajuda muito a espalhar o nosso vídeo para outras pessoas. E eu também venho falar no próximo vídeo uma coisa que as pessoas têm me pedido muito, como é a faxina de Airbnb no Canadá. Essa é top, hein? Porque gostei muito de trabalhar nessa área e é uma área que sem dúvida eu voltaria a trabalhar se eu voltasse a morar lá. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.